Olá, benditos e benditas, boa tarde! Estamos em mais um Sábado à Tarde e mais um Pega a Lição, iniciando a terceira temporada de 2023 com essa super lição que é a lição de Levíticos. Se você ainda não tem, tá na hora de adquirir. Mas antes da gente falar sobre como você pode conseguir uma dessa, ou antes da gente falar da lição, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Como você já sabe, nosso encontro é todo sábado à tarde, às 3 da tarde, aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central. E você já sabe, a nossa proposta é revolucionar a sua vida através da comunhão. Todos os sábados, às 3 horas da tarde, você também já sabe que eu estou sempre muito bem acompanhado aqui para estudar a lição. E hoje eu tenho 3 jovens pastores que estão aqui comigo. Essa galera é uma galera muito top que está aqui. Eu estou aqui com o pastor Jefferson, pastor Vinícius e pastor Leonardo. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem sim, pastor, graças a Deus, tudo em paz, né? Feliz por estar aqui mais uma vez. Eu tava aqui a semana passada, viu, meninos? Semana passada gravando e agora já comecei de novo, tô aqui junto de novo, muito feliz. Que bacana. Pastor Léo, com esse sotaque seu aí, você deve ser de algum lugar especial. De onde você é, filho? Terra boa, terra que mana leite e mel, né? Olha, só veio do Rio de Janeiro então, né? Que legal. Aí ele sabe puxar, né, pra cidade dele, né? No Rio do Rio, né? Cidade boa, cidade maravilhosa, né? Então, cidade do Rio, não tem o que falar, né? Mas sou de Salvador, na Bahia. Olha aí. Tô chegando aí, tem pouco tempo que eu cheguei, 3, 4 meses, né, que eu tô por aqui. Sim. Mas feliz em estar aqui, já me acostumei, tô me adaptando, né? Fora o frio que tá chegando e a gripe também vindo junto. Já tô me adaptando. E o que você tá fazendo por aqui, pastor Leonardo? Pastor, eu tô liderando aqui, né, o OIM, que é o grupo de 1 ano em missão. São jovens que se dedicam durante aquele ano ali, né, para fazer a missão para Deus, né? Dentre essas missões temos aí ações sociais, né? Temos estudos bíblicos nos lares, temos classe bíblica. Eu estava mesmo há umas semanas atrás aí, estava ali junto em uma igreja evangélica fazendo uma classe bíblica. Quero mandar um abraço aqui. Pode mandar um abraço? Pode, oxe, claro. Mandar um abraço aqui pro pastor Marcelo, a pastora Ângela, que nos recebeu ali na igreja pentecostal, ressuscitando em Cristo. Estamos ali com eles ali e o trabalho está sendo feito. Que bênção, pastor Leonardo. Deus seja louvado pela sua vida. E eu estou acompanhado aqui hoje de outro companheiro seu, também é da terrinha, né? Pastor Vinícius, meu amigo. Tudo bem, pastor Vinícius? Tudo ótimo. Não é Rio de Janeiro, mas é onde nasceu o Brasil, né? Isso aí. Então, enfim, sou lá de Itabuna, né? Itabuna. Então a gente tá chegando aqui também e muito feliz. Sou pastor ali na Central de Jundiaí, né? Auxilio ali com os jovens ali na Central de Jundiaí. E tem sido uma bênção ali naquela igreja. Também ali com Eloy Chaves, Jundiaí e Mirim. Então Deus tem realizado diversos milagres. A gente tem visto o poder de Deus e a manifestação poderosa do Espírito Santo ali naquele distrito, né, de Jundiaí Central. Então, pastor, muito obrigado, né, pelo convite de estar aqui. É uma bênção, tá bom? Que bênção, pastorzão. Que alegria estar recebendo você aqui também, pastor Leonardo também. E agora eu tenho um outro que não é da terrinha, mas é de outra terra boa também, pastor Jefferson. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, pastor Gabriel. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo nesse programa, né? Pega a lição. Muito bom estar aqui. Sou da Igreja Central de Campinas, também ali como auxiliar, cuidando das novas gerações, os jovens. A Igreja Central de Campinas tem avançado nos projetos missionários, Missão Caleb, os jovens estão na ativa. Que bacana. É uma igreja abençoada. E fala pra gente, nasceu aonde? Já que todo mundo falou, você tem que falar também. Nasci em São Paulo, capital, pastor. São Paulo, capital. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Então é um anfitrião da gente, né? Porque aqui é Rio de Janeiro, Bahia, é único paulista. Mas então, acho que é paulistano que fala, que nasceu em São Paulo, São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Que legal, que bacana. Então, sejam todos bem-vindos, meninos aí, que Deus abençoe vocês, cada um desempenhando aí um bonito papel junto às novas gerações. E a gente fica feliz aí de ver uma nova geração de pastores surgindo, né? A gente que tá tudo na casa dos 20 anos, né? Exatamente. É isso aí, né? Acertou. Aí, acertou, né, miserável? Muito bem. Mas que bom estar aqui com vocês para estudar essa lição de Levíticos que está poderosa e a galera de casa veio para estudar a lição. Antes, deixa eu dar um recado para essa galera aqui. Você que está em casa, que ainda não adquiriu a sua lição, procura de maneira online ou procura de maneira física. Você pode assinar no site da CPB ou pode vir comprar nos céus aí da sua região, que fica geralmente na sua associação, ou no caso, se você estiver aqui em Campinas ou na região de Campinas, aqui na APAC, na nossa associação, você pode buscar conosco aqui, vir comprar e adquirir o seu exemplar, que é algo extraordinário para sua comunhão. Então não deixa, tá legal, de ter a sua lição. Eu sempre desafio o jovem
a estar estudando a lição durante todo o trimestre. E eu também vou aproveitar para fazer um desafio para você aqui. O Daniel já vai colocar aqui embaixo nossas redes sociais. Curte, compartilha, manda o podcast para todo mundo ficar sabendo como é que é a lição, estudar, aprender e se desenvolver espiritualmente. Mas você já sabe, a gente já conversou um pouquinho que agora nós vamos começar o estudo da nossa lição. E antes de começar, Pastor Leonardo da Terrinha, ora pra gente. Vamos lá, vamos orar. Oremos. Pai santo e querido Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por nos reunir aqui para estudar a Tua Palavra. É muito bom estudar a Tua Palavra e estamos aqui entre amigos para conhecer um pouco mais de Ti. Então, te pedimos a Tua bênção sobre nós, né, que Teu Espírito recaia sobre nós e também sobre nossos ouvintes em casa para a compreensão melhor do livro de Levítico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galera. Livro de Levíticos, primeira lição, Jesus. Jesus em toda parte. E a gente já começa com uma chargezinha poderosíssima. O que vocês acharam dessa charge aí? Muito boa, muito boa. Eu vi aqui, já vi um contraste forte que é de Satanás e de Jesus. Às vezes as pessoas podem olhar assim, quem não conhece a história bíblica ali da criação, Eva sendo tentada pela serpente, que a gente sabe que lá em Apocalipse vai revelar que a serpente é o dragão, Satanás. E embaixo temos aqui Jesus, né? O contraste é que Satanás ele promete para o ser humano, quando ele quer conquistar ali a atenção do ser humano, promete tudo e todas as coisas, né? Para que venha para o lado dele e no final só tem desgraça. Ao contrário de Jesus, né? Que tudo que ele prometeu ele cumpriu, e se ele cumpriu tudo até aqui, ele cumprirá ainda a última promessa dele de seu retorno para nos resgatar. Muito bem colocado, Léo. E vocês, meninos? O que vocês acham? Então, essa charge, ela tem um enfoque muito positivo para nós hoje, né? Para todos os jovens, para todo ser humano. Como as nossas escolhas impactam na nossa vida, né? Então, uma escolha, a escolha de Eva, impactou em tudo isso que nós podemos ver aqui, toda a sujeira, toda a imundície que nós podemos ver nesse ponto aqui da charge. E o sacrifício de Cristo Jesus, a escolha de Cristo e a escolha daqueles que querem se relacionar com Cristo impacta em quê? Em relacionamento. Então, relacionamento é algo bastante impactante e é o foco, né, de Jesus em relação a nós, né? Exatamente. Um outro ponto que eu acho interessante quando a gente olha essa charge aqui, né? Eu fico pensando, Eva, Adão, lá no Jardim do Éden, assim que eles pecaram, né? Que eles caíram nos enganos da serpente. E eu fico imaginando, né, que Satanás prometeu para eles que eles seriam como Deus, que eles não iriam morrer, que não teria consequência nenhuma o pecado, né? E aí logo depois, então, quando a gente percebe, olha pro planeta Terra já, né, a gente percebe o seguinte, né, que o primeiro homicídio acontece na família de Adão e de Eva. Então eu fico pensando agora para Adão e para Eva saber que um filho matou o próprio irmão, né? Acabou com a família deles e eles perceberem que aquilo ali era consequência do pecado. E a gente consegue olhar antes, né, olhando o passado, olhando o futuro, eu fico imaginando quando Cristo voltar e ter um encontro com Adão, né? E Adão olhar nas mãos de Cristo e ver as marcas que Jesus carrega por toda a eternidade. E perguntar para Jesus, que marcas são essas, né? E aí Jesus fala, olha Adão, onde você caiu lá atrás, eu vim aqui e levantei. A chave que você entregou para o inimigo desse mundo, eu resgatei. Mas para mim resgatar essa chave, eu tive que morrer. E aqui são as marcas que eu carrego nas minhas mãos, dos pregos que eu carreguei lá naquela cruz, por toda a humanidade, pelos erros, falhas e pecados, para que todos possam ter acesso a Deus novamente. Então isso é lindo, né? Olhar essa forma aqui, essa charge que traz essas lições para nós, de mostrar que o que Satanás promete, ele não cumpre. Mas o que Cristo promete, ele cumpre. Amém. Você tem aqui logo no centro da charge uma imagem bem pequenininha, que pode até passar desapercebido para alguns, que é a imagem de um pé, que é o pé de Cristo, pisando na cabeça da serpente. E isso é a prova clara de que Cristo venceu. Satanás ele já é um derrotado. Só está esperando o cumprimento da sentença. Então, a pergunta simples, logo no início do nosso programa aqui, pastor. Sim. Você quer ficar do lado perdedor ou do lado que já venceu? Quem é que quer a derrota, né? Todos nós queremos a vitória, né? Justamente. Exatamente. Muito bem colocado, meninos aí. Essa charge realmente ela consegue resumir tudo, né? A gente vê que Cristo está em todos os pontos da história, né? E eu fico pensando muitas vezes, sempre que eu reflito sobre essa história, e quando eu olhei para essa charge, eu fiquei refletindo sobre isso. João afirma que Cristo estava antes da criação e sem ele nada teria sido criado.
Depois nós vemos Cristo no centro da história, quem sabe não no centro cronológico, na linha de tempo, mas no centro da história, porque ele estava na cruz, que redimiu todos. E depois nós vemos Cristo, agora as profecias apontando para Cristo no final da história, que é quando ele volta para buscar todo mundo. Então Cristo está em todos os momentos da história, literalmente ele está em todas as partes. Só que aí a lição já começa com algo um tanto quanto controverso. É muito comum nos dias atuais as pessoas acharem que só vão encontrar Cristo no Novo Testamento. Só que agora, perguntas que surgem. Primeiro, qual era a Bíblia da época de Cristo? Segundo, é possível encontrar Cristo no Antigo Testamento? E aí, meninos, o que vocês me dizem? Sim, Cristo, ele está em toda a Bíblia, né? A gente pode pegar de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia ela fala de Cristo em todo momento. Cristo é o centro, né? Sempre foi o centro. Eu estava estudando um pouco sobre o tema aqui de Levítico e eu descobri que Cristo é o centro de cada livro. E com a frase, né, do nome dele em cada livro, falando ali que em Gênesis Cristo ele é a semente da mulher, ali já de Gênesis capítulo 3, verso 15. Aí você vai para Êxodo, o próximo livro, aí você vê agora Cristo como o Cordeiro Pascual, né, aquele que morreu para libertar, né, o seu povo do cativeiro ali do Egito. Aí quando você vai para agora Levítico, eu vou parar por aqui, que é o livro que a gente vai estudar hoje, fala que Cristo é o sumo sacerdote. Né, quando mostra todo o sacerdócio de Levítico, aponta para quem? Para Cristo. Né, o Levítico ele vai falar muito de sacerdócio, é por isso até que leva o nome de Levítico, né, que vem da tribo de Levi, da onde os sacerdotes vêm, né, saíram. Então, a gente vai frisar muito nisso aqui. Cristo, o nosso sumo sacerdote. O Antigo Testamento ele é a promessa e o Novo Testamento ele é o cumprimento dessa promessa. Então você não pode tirar um, porque senão você perde o outro. Então nós precisamos dos dois. Então é as duas pernas. Né? Quando você tira uma, cai. Então é bastante importante a gente compreender que há uma necessidade, uma interdependência entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus prometeu e no Novo Testamento Deus cumpriu. Então nós podemos ver Jesus a quem diga que há um fio vermelho que perpassa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então você pode ver Jesus em todo o livro, em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia, nós podemos ver a sombra daquilo que vai se demonstrar muito mais claro lá no Novo Testamento. É o cumprimento, é a promessa e o cumprimento. Exatamente. Quando a gente fala de Jesus em toda parte, algumas pessoas falam, não, no Antigo Testamento não aparece Cristo, né? E aí a gente pega algumas falas de Jesus. Por exemplo, João 5,39, ele diz, né, para os fariseus, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Então, ou seja, eles estudavam, buscavam, porque eles acreditavam que tinha vida eterna nas escrituras. E ele diz, e são elas mesmas que testificam de mim. E aí, assim como o pastor Gabriel falou aqui, né, qual que era a Bíblia que eles usavam? Eles usavam o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, né, que a gente está vendo aqui, o livro de Levítico. Então, ou seja, eles examinam a Bíblia em busca do quê? Da vida eterna, de salvação. E ela testifica de quem? De Cristo. Então, ou seja, ele está falando, olha, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele aponta, ele fala sobre mim. Então, ou seja, em toda a Escritura a gente pode ver isso, né? E aqui até a lição coloca quando ele estava dando um estudo bíblico para 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Ele vai dizer, ó, e começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhe que contava que estava a respeito dele, né, em toda a Escritura. Então, ou seja, ele deu um estudo bíblico começando por onde? Por Moisés, passou por Salmos, profetas, explicando sobre quem? Explicando sobre ele mesmo. Então, ou seja, a Bíblia toda aponta e fala sobre Cristo. Né? E isso é incrível, né? Porque Deus ele é detalhista, né? Então a gente percebe uma coisa que vocês estão falando aí do Antigo Testamento. Um dos grandes emblemas do Antigo Testamento é o santuário. Né, que quando Deus se manifesta ali na época de Moisés, ele fala, um santuário para que eu possa habitar no meio dele. E ali no santuário você encontra vários símbolos de Cristo, né? Desde a mesa da proposição, dos pães da proposição, até o candelabro, até o sacerdote, as ofertas, tudo que estava ali apontava para Cristo. É incrível como Deus ele é detalhista e didático. Né? Porque ele cria métodos para ensinar de tal maneira que o povo possa aprender quem é Cristo e assim assimilar todo o processo da salvação. Porque o santuário, agora o próprio Antigo Testamento, ele vem respaldando o seguinte: Cristo vai morrer pelos nossos pecados. Então todas as metáforas usadas, todos os instrumentos usados, eles são utilizados para ilustrar o que Cristo iria fazer por nós. Né? E isso é incrível porque isso acaba nos levando ao seguinte: Cristo ele não somente veio fazer, como ele também veio para convidar. Né? E aqui eu pergunto a vocês, e como é que fica esse convite de Cristo? Ele fica claro nas Escrituras? Como é que é isso? Porque Cristo usa várias metáforas, né? E aí? O que vocês me dizem? Todas essas metáforas, elas são, o senhor abordou ali, pastor, em relação às análises do Antigo Testamento, do templo,
o Novo Testamento vai confirmar. Jesus vai confirmar que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, que ele é a luz do mundo. Ele diz, esse templo que vocês estão vendo vai ser destruído em 3 dias. Ele se referindo a si mesmo. Então, tudo isso nós vamos ver se concretizando em quem? Em Cristo, se cumprindo em Cristo. Então, essa realidade do relacionamento que Cristo faz, nessa interdependência entre o Antigo e o Novo, ela é real e ela é profunda. E o livro de Levítico, poderia até falar o Evangelho de Levítico, né? As boas novas do livro de Levítico. Do livro de Levítico, elas são profundamente emblemáticas e profundas. E tem a ver totalmente com o ministério de Cristo. As palavras temas, né? As palavras-chave do livro de Levítico é acesso e santidade. Então, como é que nós podemos ter acesso a Deus? Através de Jesus. Há quem diga que há se você torcer, né, o livro de Levítico, vai sair o quê? Sangue. Porque é sangue de pombo, é sangue de bode, é sangue de boi, é sangue de tudo você vê sangue naquele livro. Nesse livro que nós estamos estudando. Fazendo alusão e relembrando o quê? O sangue de Cristo Jesus, que iria morrer séculos depois. Então, a gente não pode fugir desse quesito. C.S. Lewis, quando ele começou a estudar, se debruçar no Evangelho, se debruçar na Bíblia, depois de estudar a palavra de Deus, ele declara em um dos seus livros uma frase bastante interessante, que ele diz assim, ó, eu não podia mais fugir dele. Eu não podia mais fugir dele. Ou seja, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, você não tem como fugir mais de Cristo. Não tem como. Ele vai lhe impactar de tal forma que vai revolucionar a sua vida. Então, todo esse contexto, né, que a palavra de Deus traz pra gente é para que nós possamos ter um encontro real com Cristo, né? Exatamente. Uma outra metáfora que eu acho muito bonita quando Cristo ele usa, né? Aqui em João 10:7, que ele diz, né? Ele afirma, em verdade, verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, né? E quando a gente estuda o livro de Levítico, a gente percebe que ele está se referindo a essa cortina que separava, né? O Santo do Santíssimo, né? Ele é aquela porta de acesso para que o pecador possa ter contato com Deus, um contato pessoal. Então o convite de Cristo é um convite de graça, né? Ele fala, eu convido você para a graça. Não importa se seu pecado é vermelho, se você é sujo, o que é você, não importa quem você é. O convite de Cristo é graça, misericórdia, perdão, né? Então, quando a gente olha o livro de Levítico, é como se Deus estivesse convidando a gente, olha o que o pecado tem causado. Mas eu posso mesmo assim, em meio a toda a desgraça do pecado, salvar você. Eu posso, em meio a toda a desgraça que o pecado trouxe para o mundo, eu posso te conceder perdão, eu posso te conceder misericórdia. Então, olhar para o livro de Levítico, nós temos que olhar com um olhar cristocêntrico, né? Sim. Olhar que tudo ali está apontando para alguém maior, para alguém que realmente vai fazer o sacrifício perfeito, alguém que vai assumir a nossa culpa e o nosso lugar. Exatamente, né? E falando desse sacrifício, que é o convite de Jesus, né? Ali naquele tempo para o povo que ele tinha escolhido, tirando do Egito, levando para uma terra prometida. Esse convite que era feito ali, o sacrifício, tudo que tinha ali, você citou, né, pastor? Sobre ali pombinho, boi, né? O tanto, aquele sacrifício, tudo que era feito em si mesmo, o fim não tinha valor nenhum, né? Mas se bem compreendido tudo aquilo ali, aí ele te levava até aquele que te convida, que é Deus. Então, impressionava a mente de cada pecador a se arrepender, ao passo que ele compreendia, ao compreender agora ele vai para Deus. Ele aceita o convite. Muito bem colocado por vocês, até porque vale a pena explicitar o seguinte, né? Tem gente que fica se perguntando por que no Antigo Testamento morriam tantos animais, né? Por que Deus queria que os animais morressem? Na verdade, Deus não queria. É que a forma que ele encontrou para ensinar o tanto de sacrifício que haveria da parte dele com o seu próprio filho foi o sacrifício de animais, né? Então Deus não se agradava do sacrifício de animais, tanto é que algumas religiões pagãs na época faziam um sacrifício de humanos também. Sim. E é algo que é abominado, né? Abominável aos olhos de Deus. Então o sacrifício de animais era justamente para demonstrar o sacrifício que Cristo faria na cruz do Calvário, né? E como vocês colocaram aqui, tudo isso acabava apontando para um Cristo que iria se esvaziar de si mesmo, que iria vir à Terra e morrer por cada um de nós, né? E isso nos vai levando a um outro lado aqui, um lado muito interessante. Qual é, então, nesse papel, já que Cristo ele abre mão de si mesmo, ele abre mão lá do céu para ele vir aqui morrer por nós, o porquê que Cristo faz isso?
Por que o sacrifício é tão necessário? Por que não foi simplesmente pegar uma borracha e passar ali por cima, né, da questão do pecado? Olha, descer aqui no Éden e falar assim, ó, vocês comeram um fruto, né? Vou fazer vista grossa dessa vez, mas ó, na próxima não come não, senão vai dar errado pra vocês e tal. O que aconteceu de tão grave? Por que o pecado ele é tão sério? O pecado ele é sério porque ele nos afasta de Deus. Ele quebra o relacionamento. O relacionamento que Deus tanto preza. Então, por isso que ele é tão sério. Então, nós podemos ver durante toda a história bíblica e toda a história da humanidade, quando o ser humano peca, quando Adão e Eva pecam, eles fogem e Deus vai o quê? Vai atrás. Vai atrás deles. Em busca de restaurar esse relacionamento que foi quebrado por eles. Não é verdade? Você vê o povo de Israel sempre pecando, sempre caindo, sempre fugindo, sempre desistindo de Deus, sempre blasfemando. E você vê um Deus amoroso. Quando você chega ali em Êxodo capítulo 19, versículo 4 e 5, você vê qual é o objetivo que Deus tem de tirar o povo de Israel do Egito. Eu tirei vocês, trouxe vocês com asas de águia, não foi para levar para uma terra que mana leite e mel. Não foi para levar para uma terra próspera. Foi para levar vocês para mim. Olha que coisa bonita. Então, o objetivo de Deus é sempre restaurar o relacionamento. E o tema central do livro de Levítico é o quê? É como um pecador pode ter acesso a um Deus santo. Como pode ser restabelecido esse relacionamento? Como esse relacionamento que foi quebrado pelo pecado, ele pode ser reconectado. Como pode? Através do sangue. Do sangue de quem? Do sangue dos cordeiros? Esse sangue dos cordeiros remetia ao sangue de Jesus que seria derramado lá na cruz. Então, o grande objetivo de Cristo era o quê? Restaurar o relacionamento que o pecado destroçou. O pecado é... A maior e pior consequência do pecado é a quebra do relacionamento com Deus. Isso é triste, isso é profundo. Então, não é somente do sofrimento que o pecado ocasiona. O problema mais profundo é a quebra desse relacionamento com Deus. Então, é pra gente refletir. Traz uma separação incrível, né? Incrível entre o homem e Deus, né? Cristo veio à Terra para enfrentar essa separação, né? Cristo veio à Terra e ele se separa. Na verdade, quando a gente para olhar para a história de Cristo, e eu fico olhando para a cruz, eu fico pensando, Cristo nunca havia se separado de Deus. Uhum. E ele se separa carregando não só o meu pecado, o seu, é de todo mundo. Então era um Humanidade. peso muito grande ali na cruz, né? A gente não consegue, às vezes as pessoas falam assim, mas deve ter sido fácil a cruz, porque ele era 100% homem, 100% Deus. E eu fico imaginando, não dá pra gente vislumbrar. Eu tento imaginar a sensação de Cristo e eu tento comparar, assim, de uma maneira muito esdrúxula ao seguinte, penso no momento de maior agonia que você já teve, às vezes quando você era criança, você contou uma mentira, fez alguma maldade, lembra quando a consciência fica acusando, né? E você sente aquela separação, aquela culpa gigantesca. Agora imagina Cristo sentindo essa sensação bilhões de vezes maior, porque é o número de seres humanos que tem na Terra, sem ele ter feito nada. E ele clamando ali na cruz e sentindo todo aquele peso, toda aquela dor, é impossível. É algo que não dá pra gente descrever o tamanho desse sacrifício. E para alguém que nunca havia se separado de Deus. Exatamente. Esse é um ponto É um ponto importante chave, salientar. é muito importante salientar. Ele nunca havia se separado de Deus. Nunca. Sim. Ele se tornou homem, mas a conexão com Deus estava Sempre ali. esteve. Estava né? ali sempre. O poder de Deus, o poder divino que ele havia ocultado. Sim. Mas essa ligação, essa conexão com Deus, ela havia estado Em tempo integral. em tempo integral. Então, quando ele assume todo esse peso de todos os nossos pecados, essa conexão ela é interrompida. Sim. Então, aí ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Porque me desamparaste. A maior dor de Jesus não foram os cravos, não foram as chibatadas, né, que ele levou, mas foi a separação que ele teve com Deus naquele momento. Então, isso é de fazer nós refletirmos que o nosso pecado ele não é tão banal quanto parece ser. Exatamente. Ele é tão profundo que ocasionou a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem colocado. A gente percebe uma coisa, né? O pecado não é uma brincadeira. Eu até costumo falar com os jovens que o pecado, depois de Deus, é a segunda maior força que existe. Porque o pecado teve força para pegar agora o Filho de Deus e colocar numa cruz. Tudo bem que Cristo foi voluntário para vir a essa cruz morrer por nós. Mas imagina o tamanho da força desse pecado, a seriedade desse pecado, né? E quando eu falo isso, eu falo porque hoje, nos nossos dias, o pecado ele foi como se tivesse sido legalizado diante do Senhor.
Né? Agora eu posso viver de qualquer maneira, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver ao meu bel prazer, numa sociedade que é completamente humanista, uma sociedade que é egoísta, que vive em torno dos seus prazeres, dos seus desejos. Então a minha vontade agora é como se fosse a vontade de Deus. E se Deus não gosta, depois ele me perdoa. Eu vou viver assim de qualquer maneira. Então o pecado virou parâmetro de vida hoje, né? Então no século XXI a gente percebe uma coisa: existe um grande distanciamento de Deus. Porque o pecado, para Deus, não é algo fácil nem algo simples. O filho dele morreu pelos nossos pecados. O que significa que, apesar de Deus amar o pecador, ele odeia o pecado. O que é uma frase muito pesada, e muitas pessoas às vezes, nossa, mas eu odeio o pecado. Sim, Deus odeia o pecado. O pecado trouxe o filho dele para morrer na cruz. E morreu pelo amor que nós temos, pelo amor que ele tem por nós, né? E aí a gente começa a perceber uma coisa aqui agora. Satanás, na sua astúcia, ele tenta diminuir o tamanho do pecado e diminuir o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. Né? Que agora ele fica criando subterfúgios, formas de diminuir Cristo e superficializar o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, né? E aqui surge uma pergunta agora para vocês. E eu quero jogar essa pimentinha. O pastor Danilo que fala, vou trazer um saleiro qualquer dia desse, vou trazer um pimenteiro para você jogar aqui agora. É possível, meninos, diminuir o tamanho do sacrifício de Cristo, mesmo as pessoas que se dizem cristãs e creem em Deus, é possível elas não estarem vivendo de acordo com esse sacrifício? E aí? Então, uma má compreensão do pecado ocasiona uma má compreensão da graça e do evangelho, né? Então, se nós não temos uma compreensão plena do que é o pecado, que ocasiona essa separação de Deus, nós teremos uma má compreensão da graça e do evangelho. Então, se a gente não compreende verdadeiramente o que é isso, nós não vamos compreender verdadeiramente o que Cristo fez por nós. O tamanho do sacrifício. É por isso que a Bíblia, ela sempre vai ressaltar o quão pecador é o homem. O quão pecador se tornamos nós depois que o pecado entrou nesse mundo. Por quê? Porque quanto maior a nossa consciência acerca do pecado, maior será a nossa necessidade, a nossa percepção da necessidade acerca da graça, acerca do evangelho. Então, se você diminui o que é o pecado, automaticamente você diminui o que é a graça e o que é o sacrifício de Cristo Jesus. E, consequentemente, você vai banalizar ou legalizar o pecado. Então, o que acontece? Como é que você vê o pecado? É algo tranquilo? É um pormenor? É de boa? Não, não foi. O pecado ocasionou a morte de Deus, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Então, a gente precisa compreender de forma profunda isso. Se a gente não compreender de forma profunda o que é o pecado, nós nunca vamos compreender de forma profunda o que foi a salvação em Cristo Jesus e o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus. O pecado é algo tão profundo, tão mau, tão ruim, que fez com que Cristo descesse do céu para morrer por cada um de nós. Pode falar. Nós vivemos em um mundo de valores investidos. Sim. Eu estava conversando com um missionário, pastor, e ele me citou uma experiência que ele teve. A gente está chegando agora, dia 14, é o Dia Mundial do Doador de Sangue aí, né? Vida por Sim, Vida, tá no calendário aí na tua lição. E ele me contando sobre a experiência dele doar sangue. Ele chegou até a moça que ia ali fazer a pesquisa, né? Com ele e faz algumas perguntas. Teve um momento que ela olhou pra ele e perguntou: você fez sexo esse ano com mais de 3 pessoas? Sem camisinha, sem preservativo? E aí ele falou: não fiz nenhuma. Né? Pô, é cristão, é um cristão genuíno. E aí ela olhou assim pra ele: mas como assim você é um cara bonito? Não, eu não acredito, né? Não é possível, mas por que você não faz? Ele: sou cristão. Ela: sim. E o que é que tem? Né? Não entende, é o que o pastor Vinícius falou, não entende a seriedade do que é o pecado, e não entendendo a seriedade do pecado, ela nunca vai conseguir também perceber o tamanho do sacrifício de Cristo, que foi por ela também, foi por mim, foi por você, foi por todos nós. Exatamente, tem uma história que eu acho que ilustra bem, né? Um garotinho, para resumir a história aqui, né? Um garotinho, ele vai todo dia na sua vila ali, no seu vilarejo, para um riozinho, e todos os amigos têm um barquinho, né? E aí esses amigos ali, todos brincam com o barquinho, mas ele não tem condições financeiras de ter um barquinho. E aí ele decide então trabalhar um longo período de tempo para construir um barquinho, para conseguir ele mesmo fazer o seu próprio barquinho, visto que ele não tinha dinheiro para comprar o barquinho. E aí ele então constrói o seu barquinho e vai brincar um dia ali no vilarejo com as crianças, todo feliz com o seu barquinho. E ele tá tão acostumado a não ter o barquinho, que ele então esquece o barquinho ali e vai embora, né? E ao voltar para casa, então,
Ele se lembra do barquinho e volta para pegar o barquinho, não acha mais, o barquinho não está ali mais, né? E ele fica decepcionado, triste. E aí um outro dia, um domingo pela manhã, ele vai até a feira e ele percebe que o barquinho que ele mesmo construiu tá ali sendo vendido, né? E aí ele chega pro rapaz ali que tá vendendo e fala assim: esse barquinho aqui é meu. E o rapaz fala: não. Eu encontrei esse barquinho e tem uma frase, né? Achado não é roubado, né? Inversão de valores, né? Sim. Achado não é roubado. Então, se você quer esse barquinho, você tem que comprar. Tá tanto, né? E era um dinheiro muito alto para ele na época. Então, a história diz que ele sai, começa a trabalhar de novo, carrega areia, ajuda as pessoas da sua vizinhança ali de várias formas diferentes para conseguir comprar aquele barquinho. E depois de muito sofrimento, ele compra o barquinho, né? E aí, quando ele compra o barquinho, ele pega o barquinho nas mãos e ele diz assim, né? Você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei e outra porque eu te comprei. E quando a gente olha para Cristo, é a mesma coisa. Nós somos dele 2 vezes. Uma porque ele nos criou lá no Jardim do Éden e a segunda porque ele nos comprou. Então eu fico imaginando, né? A Bíblia toda é um livro de apelo, é um livro de chamada, é Deus chamando, é Cristo chamando, Cristo convidando, né? Então ele vai lá dar a graça de nos criar, de criar o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano cai. E aí ele não abandona o ser humano, ele não abre mão do ser humano. Mas o que ele faz? Ele vem para resgatar, ele vem para comprar com o próprio sangue dele. Eu fico imaginando Deus glorioso, né? Cristo, o ser mais celestial do céu, descendo, se tornando um embrião na barriga ali de Maria, né? Para nascer, passar por todo o desenvolvimento, todas as fases de um ser humano normal. Para quê? Para resgatar, para mostrar, olha, eu sou um de vocês, sou um como vocês. Eu vim aqui para comprar vocês de volta pelo preço. Qual preço vai ser? O meu sangue derramado na cruz. Muito bem colocado, Jefão. Essa história aí é fantástica mesmo, né? Fomos criados, depois fomos comprados. Agora, qual o tamanho desse preço, né? A Bíblia trouxe uma ilustração aqui. Eu queria que você que está em casa pegasse sua Bíblia agora, abrisse no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos de 5 ao 10. Daniel, nosso editor, vai colocar aqui na tela pra gente e nós vamos poder acompanhar aí. Hebreus 10, versículos de 5 ao 10. Diz assim: Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. E aí, meninos, esse texto aqui do hipertexto vem resumindo o que Cristo fez por nós, né? Porque, na verdade, não adiantava os holocaustos, não adiantava as ofertas, não adiantava os sacrifícios, não adiantava aí os autoflagelos que alguns se impuseram ao longo da história humana. Nenhuma dessas coisas adiantaria se Cristo não fosse o penhor da salvação, né? Cristo é o penhor central da salvação. E agora a gente percebe quando o autor de Hebreus ele coloca aqui que eis aqui estou para fazer a tua vontade, eis aqui estou para fazer a tua vontade. Isso acaba me remetendo à passagem lá de Marcos 14, de João, quando Jesus está lá no Getsêmani e a oração é: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então Cristo veio para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que houvesse um resgate para o ser humano. Não era a morte de Cristo, né? Era o resgate para o ser humano. E agora a morte era o penhor. Agora, meninos, imagina, eu ainda não sou pai. Vou começar pelo Vinícius, que o Vinícius é pai. Vinícius, como seria ver teu filho se sacrificando? Que tipo de dor isso causaria? Rapaz, é doloroso. O nome do meu filho é Joshua, né? Sim. É uma variação ali, né, do hebraico para o nome de Jesus também, né? Significa Deus é minha salvação. E quando Joshua sofre, ultimamente, né, por causa da mudança do tempo, ele tem estado gripado, eu já fico malzão, né? Já fico triste, baleado. E tal, ali. E ele é um guri que não para. O guri é elétrico. Mas eu fico ali triste. Agora imagine. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu hoje não consigo imaginar a ausência do Joshua por algum tempo. Tô aqui. Daqui a pouco vou chegar em casa e o Joshua vai estar me esperando. Quando eu abro a porta, ele grita lá: papá! E sai correndo pra fazer. Larga tudo. E tá já vem, gente. Já pode estar no peito da mãe, ele larga. Sai correndo, vem pro pai. E vem me dar um abraço. E isso é espetacular. E eu fico pensando sobre essa questão de como é ver um filho se sacrificar por algo que ele nem fez. Algo que nem é culpa dele.
Então eu não consigo imaginar, pastor. Não consigo imaginar. algo Deve ter muito- sido uma dor incomensurável no coração de Deus. Estar vendo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Aqui né, nos versos que você leu, pastor, fala que aqueles sacrifícios todos de Levítico, né, e você citou também vários sacrifícios que acontecia, eles não têm em si mesmo poder para purificar ou para remover os pecados. Não tem. Até porque Deus ele não tem prazer naqueles holocaustos. Como é que pode, né? Eu falar algo aqui que é muito sério. Deus, né, a morte é algo estranho para Deus. Por quê? Porque Deus ele é eterno, ele sempre existiu, ele existe hoje, sempre vai existir. Né? O Salmos vai falar que de eternidade a eternidade, ele sempre existiu. Então a morte é algo muito estranho para Deus. Sendo assim, ele não quer ver a tua criação, o ser humano que ele criou com tanto carinho, morrer. Ele não quer ver o animal morrer. Ele não quer ver nada, né? As flores, as pétalas cair. Ele não quer ver isso porque a morte é algo estranho para ele. Então, ele não tem prazer na morte dos animais. Mas aquele símbolo, né, e que tudo que a gente está falando aqui de sacrifício, não é porque Deus queria ver os animais serem mortos, mas porque ele queria pressionar o coração do pecador, levar esse pecador ao arrependimento, falar, olha, isso aqui é o preço do pecado. O pecado é algo muito sério. E quando tudo aquilo ali consegue atingir o meu coração, eu agora olho para a cruz, que é Cristo, né? Porque tudo aquilo aponta para Cristo morrendo na cruz. Eu olho para Cristo e agora eu começo a compreender. E aí eu começo a entender também um pouco do sentimento, Vinícius, como o pai falou aqui, né? Da relação dele com o filho. E eu começo, por esse retrato que você fez, conseguir compreender agora um pouco daquilo que Deus sentiu no coração, mostrando todos aqueles sacrifícios, mas que apontava era para o filho dele, que um dia viria a morrer por um pecador que não tem merecimento, né? Porque tudo de bom que eu possa fazer na minha vida aí de 80, 90, 100 anos, se eu viver, não compra, não consegue o favor de Deus, porque nada de bom consegue alcançar esse favor, né? Mas somente a graça dele, o amor dele por mim, é que consegue me alcançar. E é interessante o seguinte, às vezes a gente fica olhando esse sacrifício, o amor de Deus, e a gente perde um pouquinho da dimensão. Eu sinto que, sempre digo isso nas igrejas, que eu sinto que o sacrifício de Cristo foi superficializado. Foi banalizado com o tempo. A gente está tão acostumado com cruz, está tão acostumado com a imagem de Cristo ali, que a gente esqueceu o tamanho do sacrifício. E às vezes eu conto uma metáforazinha, uma história, só para ilustrar isso, que é o seguinte, imagine você, algum de vocês tem cachorro, animal, alguma coisa, gato, papagaio, periquito, quem tem? Já tive. Já teve, Já ninguém tive tem. também. Ninguém tem aqui? Não. Tudo novinho de casamento. Uma hora dessa vai ter. Uma hora dessa vai ter. Cachorro e papagaio. Mas imagine você, quem tem cachorro gosta muito de cachorro, né? Então imagine você que você tem um cachorro, você já teve, qual era o nome do cachorro que você tinha? Era Iron. Iron. Era um Beagle, atribulado. Atribulado. Cachorro é atribulado. Mas muito bem, o Iron ficou quanto tempo contigo? Ficou 2 anos. 2 anos. Imagina o seguinte, o Iron tá lá, se você tivesse o Iron hoje ainda, Joshua tá lá e o Joshua gosta muito do Iron. E o Iron, ele de repente, ele fica muito doente, o Joshua tá chorando, seu filho, porque o Iron tá muito doente, você leva o Iron num médico veterinário, o médico fala assim, olha, o Iron vai morrer. Você fala, não, doutor, calma aí. Tem que salvar o Iron. Tudo que eu tenho tá aqui, todos os recursos que eu tenho, não importa quanto vai custar, salvo o Iron. Aí não, mas não tem como, o Iron vai morrer. O que ele comeu ali fez mal pra ele, agora vai morrer. Não, é o seguinte, doutor, eu preciso do Iron. Eu amo demais o Iron, não dá pra viver sem o Iron. Então vamos fazer o seguinte, tem um tratamento experimental, tá aqui, ó, acabou de chegar dos Estados Unidos, é uma nova injeção. Eu aplico em você, você vai se tornar um cachorro, eu vou pegar do seu sangue, vou fazer uma transfusão pro Iron, e o Iron vai viver de novo, vai viver tudo tranquilo, só que você nunca mais vai voltar a ser um ser humano perfeito e comum. Você toparia, Vinícius? Mas de jeito maneira, né? Quem que tá em casa toparia uma loucura Mas você dessa, não gosta né? tanto de cachorro? Mas gosta tanto de cachorro, Mas pra né? virar um é complicado. Pra virar um é complicado, né? Que ser humano iria querer abrir mão de suas faculdades mentais, de sua liberdade física, de sua vida mais extensa para se tornar um animal? Nenhum de nós ia querer. Só que eu conto essa ilustração para dizer o seguinte, Jesus era um com Deus, um em essência, onipresente, onipotente, onisciente. A gente vai falar um pouquinho desse termo mais na frente aqui, o monogenês, um único em essência com Deus. E de repente, Cristo, antes de ser um monogenês aqui na Terra, Cristo lá no céu, ele decide amar o ser humano, abrir mão de si mesmo, se esvaziar de sua glória, de sua majestade, de seu poder, de sua onipotência, de sua onisciência, de sua onipresença, para se tornar um de nós e vir morrer e derramar o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Quando eu olho para isso, eu fico pensando, qual é mais fácil? Quem vai abrir mão de menos coisa? Um homem que se torna um cachorro ou um Deus que se torna um homem?
Então o sacrifício de Deus foi algo muito absurdo, muito gigante, incompreensível. Nós não conseguimos imaginar isso. E sabe o que me tortura a mente? Me tortura a mente quando muitas pessoas olham para o mundo e falam assim: ah, se Deus existisse, o mundo não estava mal assim. Se Deus existisse, não tinha criança morrendo. Se Deus existisse, não existia assassinato. Olha, gente, Deus existe. A maior prova disso, de que ele nos ama, é que esse mundo mal trouxe o filho dele para a cruz. E em vez de ele tirar o filho dele da cruz, ele permitiu que o filho estivesse na cruz para que nós fôssemos salvos. Então Cristo não nos abandonou no mundo mal que nos leva para a morte. Cristo veio para nos acompanhar. E isso é absurdamente gigante, né? Você fica assim, meu Deus, como compreender esse amor? Não tem palavras para descrever essa graça que é tão gigante. E aí a gente percebe uma coisa, né? E já caminhando para o nosso final, que a produção já me deu um toque aqui. Cristo, ele foi o único sacrifício, o sacrifício mais especial. E isso me leva a um termo muito especial, meninos. Do grego, vocês vão lembrar agora das aulas de teologia. Eu me lembro do queridíssimo pastor Amin Rodô. Quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de trazê-lo aqui para estar aqui com a gente. Monogenes, o único de sua espécie. Cristo era o único, não era? E o que a Bíblia quer dizer com isso? E aí? Então, esse conceito de monogenes, ele tem a ver com o nascimento de Cristo. Ninguém aqui na Terra nasceu fruto do Espírito Santo, a não ser quem? Cristo. A não ser Cristo. Então, já de antemão, ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele é o filho do homem, porque ele nasceu no ventre de uma mulher. Então, esse termo, ele já denota que ele é o único. Ele é o único em essência, com Deus, mas ele também é o único em espécie. Porque nenhum ser humano tem a mesma essência que Jesus tinha. 100% Deus e 100% homem. 100% homem. Não é 50% homem, 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Não é um semideus, como diria a mitologia, né? Que é o semideus, ele tem metade do poder de Deus. Não, ele é 100% os dois. 100% os dois. E Deus, esse Deus encarnado, né? Nós usamos esse termo, esse Deus encarnado, ele vem para poder sanar a maior e mais profunda necessidade do ser humano, que é o pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. E aí ele vem e traz vida. Ele morre para nos dar vida. Ele desce para nos elevar a estarmos com Deus, né? Nós que estávamos na profundeza, ele desce as profundezas para poder nos elevar, para nos resgatar. Então, esse conceito de monogenes é um conceito muito profundo e muito bonito. Porque ele trabalha a essência de quem é Deus. A essência do que Deus fez por cada um de nós. O único acesso que nós temos a Deus é Cristo, né? Não existe único outro. acesso. O único acesso. Se chegarmos sem Cristo, nem aceitos somos. Porque só o sacrifício dele nos torna aceitável diante de Deus. Meninos, a lição tá maravilhosa, mas eu sou obrigado aqui pelo pessoal da produção que tá em cima de mim, já me avisou aqui já no ponto. Nós temos que terminar e eu gostaria de que vocês deixassem seu último recado aqui, né? Eu vou começar agora com o Jefferson. Jefferson, seu último recado para a galera de casa sobre essa lição tão fantástica. Pastor, como a gente fez aqui uma comparação, né, e várias vezes usamos textos de Hebreus com textos de Levítico, e Hebreus, como a gente sabe, é um sermão de Paulo, né? Sim. E aí todo sermão tem o seu início ali, a sua introdução, o seu desenvolvimento, uma conclusão que a gente chama de apelo, né? E aí quando a gente vai chegando para o final do livro de Paulo, do livro de Hebreus, que Paulo vai fazer o seu apelo, eu gosto muito desse texto que ele diz assim, né, capítulo 13 de Hebreus, verso 20 e 21, e ele que eu quero deixar de recado para você jovem, diz assim, ó: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém, né? Amém. E aqui a gente olha, Cristo entregou tudo para cada um de nós. Deus levou o Cristo até a cruz, ressuscitou o Cristo, fez todo o plano perfeito. E o que nós estamos entregando, né, de devolução assim para todo esse sacrifício que Deus fez? Então esse é um pensamento que eu gostaria de deixar para você jovem nessa tarde de sábado. Muito obrigado, pastor Jefferson, muito bonito o pensamento. Pastor Vinícius, seu recado para nossa molecada. Então, o conceito de tudo que nós estudamos aqui nessa lição, sobre o livro de Levítico, perpassamos aí de Gênesis até Apocalipse, ele traz a ideia de que Deus, ele não é um Deus que está alheio às nossas necessidades. Ele não é um Deus que está em seu trono, alheio ao pecado, alheio às dores que nós temos nesse mundo. Muito pelo contrário. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E por isso, ele enviou o seu Filho, cumprindo a promessa que ele fez lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, no Antigo Testamento. Nós podemos ver esse cumprimento no Novo Testamento.
A questão é, o que é que nós vamos fazer com tanta graça oferecida a cada um de nós? Querido jovem, querido amigo, o que é que você vai fazer com tanta graça? Será que você vai desperdiçar? Lembremos que só há 2 caminhos. Se você escolher o caminho da perdição, que é a rejeição do relacionamento com Deus, infelizmente, é morte eterna. Mas se você escolher a reconexão com o Pai através de Cristo Jesus, do sangue do Cordeiro, é vida eterna. O meu chamado, que é o chamado de toda a palavra de Deus, é para que eu e você, possamos aceitar o chamado de Deus para a vida eterna. Amém. Muito bem colocado. Obrigado, pastor Vinícius. Pastor Leonardo, seu último recado para nossa galera. Queridos, talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já se surpreenderam com a cruz de Cristo. A gente está falando hoje de sacrifício. E talvez eu esteja falando para a pessoa que ainda não teve essa surpresa ou se surpreendeu com a cruz de Cristo. Então eu quero ser direto, né, para essas pessoas, nas 2 classes. Eu quero convidar vocês, né, aqueles que já se surpreendeu ou por algum motivo agora olha para a cruz de Cristo e vê ela normal, né, da forma que o mundo pinta, algo talvez banal. Eu quero chamar você, né, mas também a outra classe, aquela que nunca conseguiu ainda se surpreender com essa cruz. Né, estude a vida de Cristo, naquilo que foi falado aqui. A única ninguém nasceu igual a ele. 100% Deus, 100% homem. E depois a entrega dele por nós na cruz. Então eu quero convidar você a se surpreender com a cruz de Cristo mais uma vez em tua vida. Amém. Amém. Obrigado, pastor Léo. Meus amigos de casa, meu último recado para vocês está em Levíticos, capítulo 26, versículo 12, que diz: Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Cristo veio, se fez um de nós para que nós pudéssemos voltar a ser povo de Deus. Por adoção, fomos comprados nas cruzes do Calvário. E agora fica aqui a sua mercê, a sua decisão, se você quer estar com Cristo ou não quer estar com Cristo. Mas glória a Deus, porque se você está até aqui no final do podcast Pega a Lição, é porque você quer andar com Jesus. Que Deus seja glorificado na sua vida e que você permaneça nesse caminho até chegarmos nos céus. Meninos, estamos acabando mais um episódio. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui nesse primeiro episódio do Pega a Lição, tá bom? Mas já vou estender o convite. Vocês têm que estar comigo ainda na lição 2 e na lição 3, porque foi esse o combinado. Estaremos em 3 lições juntos aqui. E eu vou terminando com você de casa aqui. Muito obrigado por você ter ficado até o final com a gente. Já sabe, curte, compartilha, manda pros amigos. E se quiser participar com a gente, vem no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, Gabriel G. Manuel ou @jovensapac, e avisa a gente que eu te convido para você estar aqui na minha mesa comigo fazendo o podcast Pega a Lição. E antes de terminar, pastor Jefão, ora pra gente, por favor. Com certeza. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo esclarecedor do livro de Levítico que aponta para o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Amém. Nos ajude, ó Pai, a entregarmos o nosso coração como resposta a todo esse sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém. Queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, queremos pedir que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor e nos prepararmos para a Tua breve volta nas nuvens dos céus. Amém. É o nosso desejo e oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Jefferson, que Deus te abençoe e a gente se vê na outra semana, sábado que vem, às 3 da tarde, para a segunda lição de Levíticos. Que Deus fique contigo. Um grande abraço. Valeu.